A ansiedade tem sido a marca da sociedade dos nossos dias. É assim que as pessoas vivem, sobressaltadas, inquietas. As pessoas não dormem se não tiver um barbitúrico, se não tiver um calmante, e outros precisam se alcoolizar para poder dormir, para poder não conviver com os seus problemas, ou não dormem porque os problemas são adversos. Essas pessoas conhecem muito pouco da palavra de Deus. E alguns renegam e zombam mesmo vivendo na adversidade. E riem e fazem graça com aqueles, pelo menos a mim, nada atinge. No capítulo 5 de Mateus, a palavra diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. A ansiedade é a oposição da fé. Então, para mim, não tem problema nenhum que alguém ache graça disso, que alguém zombe disso. Como se ocupa um tempo de televisão para poder ficar citando um livro absolutamente obsoleto? Escuta, faz muito tempo que eu ouvi uma história muito interessante. Uma senhora muito simples entrou no avião e era a primeira viagem dela, ela ficou com a Bíblia no colo, segurando a Bíblia ali, e entrou um cético. Essa gente que gosta de filosofar, essa gente que tem filosofia como a sua novidade de vida e prega e apregou essas coisas como se ele fosse viver uma eternidade por aqui, esquecendo a sua condição humana. E mãe dizia uma coisa muito certa, e mãe sabia muito, de que quando a gente morre não presta nem para fazer sabão. Aí o cara olhou para a mulher e começou a falar com a outra do lado para que aquela senhora simples pudesse ouvir. Tem gente que é muito ignorante, muito burro, ainda acredita num livro desse que diz que um peixe engoliu um homem. Isso é uma barbaridade. A senhora disse: "O senhor está falando comigo?" Ele disse: "Não, não estou falando com a senhora, estou falando com ela, mas se a senhora entendeu, pode ser com a senhora." Ela falou: "Moço, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Eu também fico assim, feito você. Quando eu escuto essa história, quando eu leio essa história aqui, de que Jonas foi engolido por um peixe, me desespera muito. E eu fico também pensando igual a você, como é que pode? Ele ficou aonde? Que parte do corpo do peixe que ele ficou? Por que ele não morreu afogado, uma baleia grandona, com tanta água, tanta coisa?" Eu penso. Sabe o que acontece comigo? Eu fico pensando assim, quando eu chegar no céu, eu vou chegar em Jonas, vou pegar na gola da camisa dele e vou dizer assim: "Olha, você me fez passar muita vergonha lá embaixo. Agora me conta essa história aí. Como é que o peixe engoliu você?" Então, moço, quando eu chegar no céu, é isso que eu vou fazer logo de primeira. Encontrar Jonas e segurar na gola da camisa. Aí o cara falou assim: "E se Jonas não estiver no céu, minha senhora?" Ela disse: "Bom, aí quem vai perguntar é você. Nós estamos aqui de passagem. Aquele que confia jamais será confundido." As pessoas vivem sobressaltadas pela ansiedade, pela adversidade, mas mesmo assim existem aqueles que são céticos e zombam desta tremenda realidade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diz ainda mais: "Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Olhai as aves dos céus, elas não fiam, não trabalham. Contudo, o Senhor que está no céu cuida delas." Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis cuidar dos vossos filhos, imagine o vosso pai que está nos céus. Não andeis, pois, ansiosos. A ansiedade é a oposição da fé, lançando em Deus todos os nossos cuidados, porque Ele cuida de nós. Eu tenho comigo aqui hoje um grupo de convidados especiais. Meu amigo Rizek, empresário, jovem empresário. Meu amigo Zé Medeiros, hoje deputado federal e ex-senador, juntos, guerreou bonito pelo Brasil no impeachment, na demissão da pior funcionária da história pública da nação brasileira, Dilma Rousseff. E o doutor Jorge, que é amigo, especialista em reprodução humana, dos nomes importantes do Brasil, que eu sou muito grato, Alguém que tinha tudo para ser ateu, porque lida com isso, mas na verdade é um cristão que crê em Deus e a vida, a reprodução é dádiva de Deus. E meu amigo Maurício, lá do meu estado, é um mineiro garrado no Espírito Santo, E que produz emprego, um grande empresário da área de mineração, gerador de emprego. Quem gera emprego gera honra, viu, Maurício? Então você é gerador de honra. Então nós teremos um programa absolutamente plural, que todo mundo vai participar do tema de todo mundo, e nós vamos falar sobre esse Brasilzão que precisa de nós, que precisa da nossa compreensão e daquilo que nós podemos fazer por ele. Estou com os meus amigos aqui e certamente vocês vão gostar do bate-papo, porque vamos falar desse Brasil hoje que tem
14 milhões de desempregados, vive uma grande crise, precisando da reforma da Previdência, e esse tema nós vamos dar de forma especial para os deputados Zé Medeiros, já ia te chamar de senador. De repente, tu vai virar senador de novo. Pode profetizar. Posso? Pode. Você sabe que eu tenho um boca de profeta, né? Passei 6 anos falando que o Bolsonaro ia ser o presidente da República, então isso pode acontecer. Pode falar. Né? Mas a gente vai falar primeiro de geração de emprego nesse país. Eu tenho aqui o Maurício, que é esse empresário lá do nosso estado do Espírito Santo, da área de mineração. Maurício, ó, o tema vale para todo mundo e não precisa dar seta para entrar e nem esperar abrir o sinal. Quem quiser entrar pode entrar na conversa. Hoje eu vou preferir falar de genética. É? É sua área, né? Minha De área. repente eu já aprendi alguma coisa. Mas me diga uma coisa, o que você está vendo esse panorama, você que gera emprego no Brasil hoje, esses 14 milhões de desempregados, e aproveita, ao falar disso, fala da nossa atividade, que é uma coisa rica do nosso estado do Espírito Santo, que é essa atividade de rochas ornamentais. Ok, primeiramente, boa noite, né, a todos, meu amigo Magno Malta, meu conterrâneo lá do Espírito Santo, e aos demais convidados aqui. Um prazer grande, né, a gente poder participar num bate-papo agradável, sobretudo trocando aqui experiências, né, vivendo um momento que o país realmente atravessa de muita complexidade, de muitas dificuldades, em várias áreas, em especial a área que o Magno disse, milhões de desempregados, e nós sabemos que a única maneira que eu vejo, né, eu como empresário também, na área de mineração de rochas, lá no Espírito Santo, a única maneira que eu vejo que a gente tem para superar este momento, essa dificuldade, é trabalhando. E que o que nós empresários precisamos é que tenhamos um governo que faça tudo de uma maneira muito simples e deixe para que os empresários possam pagar a conta. Então, A área da mineração, essa sua área especificamente, quando você fala de área de mineração, de repente o cidadão simples em casa nem entenda. Essa área de mineração sua, ou seja, a área das rochas ornamentais, esse mercado, queria que você falasse um pouquinho dele, foi atingido nessa área do desemprego, caiu, porque na verdade vocês operam muito com dólar, né? Que vocês falassem um pouco disso aí. Na verdade, o Brasil é um grande produtor de rochas ornamentais, um grande produtor e um grande exportador de rochas ornamentais. Nós produzimos rochas praticamente em todos os estados do Brasil, e o Espírito Santo é um estado que tem a maior relevância nessa atividade. O setor exporta todo ano mais de US$1 bilhão, sendo que 80% desse valor é exportado através do estado do Espírito Santo. 80% desse valor? 80% desse valor é exportado pelo estado do Espírito Santo. É um setor que... Maurício, a sua é a Toledo. Toledo Mineração. Que fica lá em Barra de São Francisco, na região noroeste do Espírito Santo. A 5 minutos de Mantena. 5 minutos de Mantena, que é a minha cidade, né? Eu sou Sua mineiro, terra, né? Um mineiro meio capixaba. Eu falei que é o seguinte, eu nasci pela manhã, meu pão de queijo, e almoço é a muqueca capixaba. Certo. Né? Mas o setor de rochas, Magno, é um setor que corresponde com 10% do PIB do estado do Espírito Santo. Então, quando você fala da área de exportação, que esses números que eu disse aqui, de US$1 bilhão ano, somente de exportação. Quando você fala do mercado brasileiro, claro que aí sim o setor sentiu um pouco, né? Um pouco, não bastante, né? Devido à crise, a construção civil estagnada, paralisada. Eu não tenho aqui para precisar números, né? Mas eu te garanto que isso no mínimo é o dobro, né? daquilo que é exportado também é gerado no mercado brasileiro, que hoje está em crise. Mas os exportadores de rochas, que é o nosso caso, o caso da Toledo Mineração, vem passando aí nos últimos tempos um momento saudável, porque os Estados Unidos, que é um grande cliente que nós temos, é o maior importador de rochas brasileiras, são os Estados Unidos, e nós estamos assim, um mercado aquecido, né, um mercado norte-americano, e um câmbio favorável. Então, é um setor assim que... Se você quiser estar na conversa, pode entrar. Quem está meio Não vou falar aqui, que a coisa não estamos Uhum. tendo dificuldade, mas assim, ainda um momento razoável. Agora, quando você traz para o mercado brasileiro, o mercado interno, aí sim,
Aí a dificuldade, o mercado estagnado, grandes consultoras com projetos parados, a construção civil tomou um baque, né? Nessa passagem aí, Magno, eu vou te dar um número, né? Eu acho que as palavras muito sábias, né? Deixa para o empresário pagar essa conta. Acho que o empresário brasileiro demonstrou muita competência e resiliência nesses últimos anos aí e é um exemplo, acho que em níveis mundiais hoje, em cada setor, eu acho que a gente tem pessoas que são referência. Mas vou te pegar um dado do meu setor da construção civil, né? Principalmente da baixa renda. A gente gerava aí em janeiro 280 mil empregos no mesmo período do ano passado, né, de 2018. Minha Casa Minha Vida parou, estagnou? O programa está tendo uma mistura muito grande de entendimentos, né? Existe um programa que a gente tem o faixa 1, faixa 1,5, são programas que têm um maior nível de subsídio, e tem o faixa 2, faixa 3, são programas que têm um menor nível de subsídio e é uma faixa de renda acima dos 3 salários. Quem vem atrapalhando faixa 1, faixa 2 e 3 deve ser alguém faixa preta, né? Ou é tarja preta, remédio controlado. Na verdade preta, é falta né? de grana. É algum doido, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com o momento do Brasil, que é necessária a reforma, mas eu acho que cabe ao governo dar suporte para que esse trem não descarrile de uma vez, né? Ele está, de fato, puxando o freio de mão de uma maneira que está algumas locomotivas saindo de fora do trilho. Então, no mesmo período, a gente tinha 280 mil empregos, esse ano a gente tem 60 mil empregos no mesmo período de janeiro. Fevereiro, o número não foi muito diferente em termos de relação do ano passado, então a gente tem uma diminuição do poder de consumo das pessoas, desemprego aumentando. Eu tenho esperança. Você gera quantos mil empregos, Maurício, hoje? O grupo Maurício Toledo, hoje nós estamos com 800 funcionários diretos. 800 funcionários Eu diretos. acredito uns 1.200 indiretos. Não, dá mais. Indireto dá mais, né? Você gera quantos empregos 8 hoje? mil empregos. 8 mil empregos diretos. Quer dizer, então veja, agora deixa eu fazer um comentário. Eu acho que nos últimos anos, quando veio à tona, não é que foram aqueles dias se fizeram revelar. A indignidade que cometeram com o país, o dinheiro da nação, indo embora pelo ralo, os empréstimos aos asseclas da América Latina no BNDES, porque o BNDES sempre teve dinheiro para 6 empresas. Os outros grandes empresários, médios empresários e pequenos nem se fala, porque da Odebrecht à JBS, o dinheiro era tudo deles. E eu nunca vi na minha vida isso, Zé. O que a gente descobre lá, que você faz um empréstimo para Cuba, em segredo de justiça, você sabe que tem o processo. Mas você fazer um empréstimo em segredo, que está nessa caixa preta, e esse dinheiro que foi embora por ralo, e tem-se, não sei se foi no primeiro ano do segundo, naquele momento turbado do Brasil, em que Dilma cortou 10 bilhões da educação. Hoje eles estão aí conversando fiados, tem que ter ouvido para ouvir, porque está lá no mandato. 10 bilhões da educação ela cortou, né? E agora eles estão conversando fiado, como se eles fossem o supra-sumo do mundo. Ela corta 10 bilhões da educação, mas naquele ano foi mais dinheiro para o Porto de Muriel em Cuba do que se gastou no PAC no Brasil. Num ano, foi mais dinheiro para o Porto de Muriel do que se gastou com o PAC. O projeto de aceleração do crescimento. E aí estagnou-se, porque a construção civil que vinha aquecida, se eu estiver errado, alguém me corrija, desaqueceu totalmente, não é? Engenharia civil era alguma coisa que ninguém nem queria fazer nunca mais, era onde tinha mais vaga nas faculdades. Depois foi o curso mais concorrido, que aqueceu a construção civil, não é? Você achar um pedreiro era o troço mais difícil da vida. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Tem muita gente chiando, falando diferente, mas eu não sou advogado do presidente da República, embora eu o conheça muito bem, mas não está falando e operando nada daquilo que disse que não ia fazer. Porque eu acho que com essa reforma da Previdência chegando, o Brasil vai para o seu lugar. O Brasil vai para o seu lugar. São quantos dias de governo? 100 dias praticamente, 100 e poucos dias, 5 meses. E ninguém pega uma casa ou um trem descarrilhado, como você citou, Isaac, de 20 anos, eu falo 20 anos porque eu quero incluir Fernando Henrique, porque ele e Lula são gêmeos da mesma placenta. Placenta é coisa com você. Então, ninguém resolve isso, mas eu tenho muita esperança que esse desemprego caia exatamente após essa passagem e haja um aquecimento da construção civil. Aí quando você fala que o mercado interno
desacelerou, você está se referindo à construção civil. Com certeza. A construção civil que é uma atividade de extrema relevância, né, para a geração de emprego nesse país. Então, o que o Rezec disse, né, o deputado está aí para nos ajudar no Congresso Nacional, nós precisamos dessas reformas. O que nós queremos, o empresário brasileiro não quer dinheiro do governo. Nós precisamos é que o governo deixe os empresários trabalhar. Condições, Igual eu né? falei, a conta, os empresários mesmo pagam ela, cada um a sua conta. Mas precisamos de um governo que, de fato, valorize o empreendedor. Porque hoje nós vivemos num país, infelizmente, onde a inversão de valores ela é tremenda. Então, é o seguinte, hoje o cidadão que faz a coisa correta, ele é mal visto, às vezes, perante algum órgão aí da sociedade. E, então, isso tem que mudar. Então, hoje nós, falando como empresário, e nós estamos com uma esperança, uma expectativa muito grande em relação ao atual governo. E a gente, engraçado que a nossa expectativa, a gente vislumbra aí dias melhores, se Deus quiser, e não é com mágica, muito pelo contrário, são com coisas simples, né? Me diga uma coisa, mas esse que o Congresso dificulta vocês, muito, né? Infelizmente é uma realidade. Aquilo que vocês não quiserem falar, não fale, mas se eu entender o que você não está querendo falar, eu falo. Então, entendeu? E o viés de esquerda, para essa atividade, por exemplo, a atividade que gera emprego e rápido, que é da construção civil, esse viés de esquerda, dentro desses órgãos como IBAMA, INCRA, esses problemas, esses entraves, porque esses órgãos trataram isso com viés de esquerda, Trouxeram o problema ou não? Você que também é do agronegócio, deputado Zé Medeiros, que é de uma terra do agronegócio, isso trouxe problemas ou não? Não, mas deixa eu acrescentar a lista aí. Você pode incluir boa parte do Ministério Público nessa listagem, porque no nosso estado, por exemplo, muita coisa está atravancada, e Rezec é testemunha aqui, no Mato Grosso, porque o Ministério Público está lá com alguns procuradores que ele tem aquela visão estreita de mundo. Hoje eu tive a oportunidade de falar numa comissão, aliás, hoje não, semana passada, em que o subprocurador-geral da República que estava lá, ele deixou bem claro que o que importa para eles são as filigranas dos regulamentos, das portarias. Não está preocupado com o desenvolvimento. Aliás, quando se fala em desenvolvimento de país, eles consideram isso quase que uma blasfêmia, uma heresia. Entendeu? É como se fosse uma coisa ruim. E de fato, é isso mesmo. Você falou uma coisa certa. Quem produz, e o Magno sempre fala isso, quem produz emprego no país, ele é, de certa forma, demonizado. Essa é grande. No Mato Grosso nem se fala. O Rezec, acho que ele mora em São Paulo com medo de ficar lá, porque o Estado vive da agricultura, mas o segmento é demonizado. E os órgãos, IBAMA, FUNAI, todos esses órgãos, o que puder, eles têm atrapalhado. Então, nesse contexto total, o que nos aflige é o fato de não existir uma visão holística do Brasil. Não existe uma coisa do Ministério Público, do órgão, pensar, de ter alguém nesses órgãos que fala, não, qual é o rumo, qual o objetivo que a nação quer, o que é que eu estou querendo com essa portaria? Não, não tem. Eu quero cumprir a filigrana aqui, não importa se morre de 100 daqui, 200 de lá, se o país quebra, não. Vou dar um exemplo. Resguardadas as condições normais de pressão e temperatura, você pode gostar do Temer ou não? Dessas portarias que foram criadas nesses últimos anos, a intenção da portaria é roubar mesmo, é achacar, é roubar, é criar grande dificuldade depois de apertar, ir lá e vender a facilidade, porque ninguém vai preso como eles foram de graça. Não, mas cria, viu, Magno? Mas cria viés para as duas coisas, para o maluco e para quem quer, porque quanto mais dificuldade, mais rende dinheiro. Então, a grande bandeira que a gente tem que ter é o seguinte, que o Estado não seja um Estado atrapalhador. Eles dois foram muito elegantes aqui, mas eu penso que o que eles sintetizam... Você tem imunidade, vá para dentro deles. O que eles querem dizer aqui é o seguinte, vocês não atrapalharem, já está ajudando pra caramba. Você basta ver, eu não sou detrator da honra alheia, nem gosto de fazer
fazer publicidade do meu mandato em cima da casa, em detrimento da honra da casa. Mas tem parte do Congresso Nacional que ele se abstém de fazer um debate pró-Brasil. Ele faz pró-umbigo. E aí o debate fica lá rasteiro, aquela coisa que quem olha na TV fala, meu Deus, o que é isso? Então, foi o que o Paulo Guedes fez semana passada na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que ele tem uma fleuma, pegou e falou para todo mundo lá bem claro, falou, olha, depois de 6 horas aqui começa a baixaria, né? Muita gente se sentiu ofendida, mas infelizmente é aquilo que é. Então, quando a população olha, ela fica horrorizada de um lado, mas ao mesmo tempo com raiva do empresário, do agricultor, de todo mundo, porque ela acha que esse pessoal está fazendo mal. Por quê? As mentes vamos dizer, está na moda a palavra influencer, né? Guarda aqui a palavra influência, porque a produção que enche o tempo todo está dizendo que é para parar, porque vai entrar um comercial. Okay. Você vai voltar na palavra influência. Guarda a palavra influência. Então vamos aos comerciais. Visão da vida.